Pessoal, boa noite, tudo bem? Como você está nesse dia maravilhoso que Deus fez e nos deu? Né? Hoje nós estamos aqui para mais um episódio do Pastor Pode ou Não Pode. Hoje nós vamos falar de um tema bastante complicado, um tema difícil, mas é um tema milenar, mas também é atual. Então, quero pedir para você, primeira coisa, pratica aí o triplo C, beleza? Curta, comente, compartilhe e fica com a gente. Esse é o Pastor Pode ou Não Pode. Isso. Eu ia falar que eu sou o Paulo, um filho amado de Deus. Tá, e eu sou a Carol, uma filha amada de Deus. Hoje nós vamos conversar sobre o divórcio. A gente já pode falar da sugestão do outro cara, que a gente resolveu, como é que fala? Amplificar o tema. A gente ia conversar em específico numa área. E hoje a gente vai falar do divórcio de uma forma geral e discutir esse assunto que ele sugeriu também. Uhum. Só dizendo, né, que esse tema, ele foi, a princípio, ele foi proposto. Não sei se cabe aqui, né? Semana passada nós gravamos. E aí no final não gravou. Perdeu e perdemos tudo. Então tivemos que refazer. Estamos, na verdade, refazendo. Então, a princípio a gente ia responder uma pergunta específica. E a pergunta eu falei de não falar, acho que agora vamos falar, né? Agora tem que falar. A pergunta específica é o seguinte: alguém que se divorciou de uma pessoa pode casar novamente com a mesma pessoa de quem ele se divorciou? Essa é a pergunta, né? E com o acréscimo de a pessoa é crente. O cristão se divorciou, pode casar novamente com a pessoa de quem ele se divorciou? Então, a gente se propôs a responder essa pergunta. Mas hoje, então, ampliou aí a questão, e a questão é que, na verdade, é a orientação bíblica para não se divorciar, né? Pelo que eu entendi, foi essa questão. Então, nós vamos querer abordar tudo no mesmo assunto e responder aí as duas questões no mesmo episódio. Na verdade, hoje a gente vai conversar também sobre a questão, sobre as coisas que causam, né, o divórcio. Que a gente vai falar agora sobre o divórcio, ele é bíblico e tal, mas existem situações que causam divórcio. Então explica primeiro, pastor, o que é o divórcio, assim, né? Definição da palavra, eu confesso que eu não procurei, tá? Então eu não vou saber o que é divórcio na definição. Mas o que é o divórcio? O divórcio é a ruptura, é a separação de dois corpos que se uniram espiritual. Porque o casamento, ele é uma união espiritual. Então tem um monte de gente que se envolve aí sexualmente com alguém e fala assim: não, mas é só sexo, e alguns hoje usam sexo para curtição, né? Então a pessoa vai na balada, aí ele encontra alguém, aí ele se relaciona com a pessoa, pratica um ato sexual, às vezes na mesma noite pratica vários atos sexuais com várias pessoas. E a Bíblia, ela não fala isso, né? A Bíblia não fala assim, o sexo é uma união espiritual, mas nós sabemos que o sexo é uma união espiritual. E tanto espiritual que Jesus fala para a gente nos unirmos com a nossa esposa. E o Paulo, ele vem com uma outra questão. Ele fala assim: olha, sabendo, né, que nós somos templo do Espírito Santo, e sabendo que nós nos tornamos um com a pessoa com quem a gente se une sexualmente, ele fala: nós vamos mesmo pegar o nosso corpo e vamos nos unir a uma prostituta? Ele fala: de maneira nenhuma, isso é ilógico, isso é absurdo, isso é pecado, então não tem como. Então, e aí a gente vê assim, que todos os pecados, né, a maioria da lista ali dos pecados que a Bíblia trata, o que sempre encabeça o pecado é o pecado sexual. Mais uma coisa, e agora para passar a palavra,
a Bíblia vai dizer, o Paulo, né, ele vai dizer assim, olha, quando nós pecamos em qualquer outra área, nós pecamos fora do corpo. Mas quando nós pecamos na área sexual, nós cometemos um pecado contra o nosso próprio corpo e nós pecamos com o corpo e o corpo é templo do Espírito Santo. Então, isso é para a gente entender como é que a Bíblia trata desse assunto. Então, logo, tratando de tudo isso, dessa união, quando a gente fala de divórcio, é uma separação dessa questão. E aí é minha interpretação pessoal. Quando há uma separação brusca, abrupta, causa dano, causa ferida, causa... fica... parte de mim fica no outro, parte do outro fica em mim, e isso gera podridão, isso dá mau cheiro. Quer dizer, o resultado do divórcio nunca é bom. Entendi. Agora, sobre isso, já aproveitando a próxima pergunta, a gente entende que o divórcio causa problema, dores, mas e se a pessoa está dentro de um casamento e ela está tendo todas essas coisas também? Tipo, ela está tendo problemas, está tendo dores. Um casamento danoso, danoso. Quer dizer. Houve um tempo em que eu era muito Caxias, tá? Em relação a isso. Então, eu dizia que teria que ficar casado para sempre, até que a morte o separe. Hoje eu ainda digo isso, que deve sim permanecer casados até que a morte os separe. Mas aí, vamos voltar um pouco atrás, tá bom? Porque, olha só, Carol e pessoal, ninguém nasceu casado, sim, certo? Então, ao contrário, por exemplo, do que acontecia no tempo bíblico, ao contrário do que aconteceu na época, por exemplo, dos pais dos nossos pais, né? Eu acho que a sua mãe já é da época em que ela pôde escolher, né, com quem casar ou não. Eu pude escolher com quem eu me casaria ou não, ainda que um monte de gente se interferiu, um monte de gente veio dar palpite, mas quem decidiu pelo casamento fui eu, quem decidiu foi a Márcia, né? Quando a gente foi chegando para as nossas famílias, nós não fomos para as nossas famílias pedir permissão para nos casar, até porque nós dois éramos maiores de idade, né? Eu já estava aí na casa perto dos 30, a Márcia estava com 35, então nós não fomos lá pedir, eu posso me casar com a sua filha? Não, eu fui comunicar, eu estou namorando, estou com pretensões de casar, né? E a data do casamento vai ser tal. Então, foi um comunicado que nós fizemos. Então, dentro disso, por que eu estou colocando isso? Porque, assim, ninguém se mete numa situação, aliás, qualquer um que se mete numa situação, ele escolheu se meter naquela situação. E se eu me meti numa situação e agora eu estou na situação, porque ele não agiu com sabedoria. Então, a Bíblia, ela vai lá em 1 Coríntios capítulo 13, a Bíblia vai falar sobre o amor. A Bíblia descreve o amor. E aquele amor que a Bíblia descreve ali é o amor ágape, tá? Que é o amor, aquele amor com o qual eu me dou, eu me entrego ao outro, né? Só que, mesmo nessa entrega de amor, é bastante interessante, deixa eu até ler aqui, que ele vai dizer o seguinte, ele vai falar, o amor, como que é? O amor, ele é eterno, o amor, ele não desiste, o amor ele tudo suporta, com fé, o amor tem esperança, paciência, né? Só que antes disso, ele fala do amor, que o amor é isso. Só que ele não fala só do amor, ele fala de quem ama. E ele diz assim, quem ama, ele é
paciente, ele é bondoso, quem ama não é ciumento, quem ama não é orgulhoso, não é vaidoso, quem ama não é grosseiro, quem ama não é egoísta, quem ama não fica irritado, quem ama não guarda mágoas, quem ama não fica alegre quando vê coisa errada, quem ama não se alegra quando alguém, aliás, se alegra quando alguém faz o que é certo. Então, olha só, disso aqui, o que a gente pode traduzir? Quem ama é inteligente. Sim. Quem ama tem capacidade de observação. Então, olha, eu tô apaixonado. Apaixonado não é estar amando. A paixão é loucura de amor. É uma doença. A paixão é uma doença. Por quê? Porque a paixão, ela me tira a minha capacidade de percepção, ela tira a minha capacidade de crítica, ela tira a minha capacidade de ver as coisas como elas são. E é até comprovado cientificamente que dura 2 anos, né? 18 meses. Né? Não sei quanto tempo, mas dura pouquíssimo. Né? Então, por exemplo, a gente vê um pessoal saindo um pouco do contexto, mas a gente vê na Bíblia, por exemplo, o Davi tinha um filho lá, esqueci qual era o nome do filho dele. E ele se apaixonou pela irmã. Né? E aí ele estava tão apaixonado pela irmã que ele ficou doente de paixão. E aí o que ele fez? Ele pediu pro pai, fala pra minha irmã vir cuidar de mim. A irmã que ele estava apaixonado. Aí a irmã foi cuidar dele. Quando a irmã foi cuidar dele, e ele se viu sozinho com a irmã, o que ele fez? Ele catou a irmã e estuprou a irmã. Só que, então, até ali aquele amor que o cara tava assim, tão apaixonado que ele tava doente. Só que o texto fala assim, que a hora que ele acabou de estuprar ela, o que ele fez? Ele começou a odiá-la. Porque ele satisfez o que ele queria. Agora acabou a paixão, agora ele passou de... Então, de repente, a paixão dura até que eu consiga o meu objetivo. Eu consegui, acabou a paixão, eu não preciso mais. Né? Então isso a gente vê num monte de casamento. Tem gente aí que namora, nossa, aquela coisa de louco, sobe nas paredes, se gruda nos postes, derruba muro, né? Parece lagartixa, parece, né? Se é crente, então parece que eles culto pentecostal, assim, com imposição de mão, com línguas estranhas, e pá. Aí depois casa, acaba. O cara fica barangão, a menina fica baranga, e aí começa essas coisas, né? Então a gatinha vira onça, a potranca vira pangaré, e aí vira aquele negócio, né? O filé vira carne de pescoço, então fica aquela coisa medonha. Sim. Por quê? Porque não é amor, tá? Então, respondendo a sua pergunta, há o caso, tá, em que, de repente, alguém sincero, então a gente não pode generalizar todo mundo, né? Não vou falar, todo mundo que se meteu numa situação dessa é porque não pensou, não. Há gente que é sincera. E há gente que é enganador. Há pessoas, tanto homem quanto mulher, que entra num relacionamento realmente amando, se entregando, se colocando, olhando, experimentando e vê o outro ali. E o outro, ele é tão bom em representar, em alguns casos, a pessoa é até mesmo um psicopata, tá? Que consegue disfarçar, enganar um monte de gente. E aí, então, na hora que casa, aí ele se revela quem ele é. Né? Aí é vagabundo, é abusador, ou vagabundo ou vagabunda, né? Quando eu estou falando aqui, eu estou falando que só do homem ou só da mulher, de qualquer um dos dois. Pode ser abusador, manipulador, gastar demais, pode ser alguém infiel, pode ser um monte de coisa. Então, mas assim, faz de conta, você falou, né, que é uma escolha. É uma escolha. Hoje a pessoa escolheu, aí daqui 10, 20 anos ela tá num relacionamento que não tem tudo isso aí que você citou, do amor. Tanto da parte da mulher quanto da parte do homem. Aí eles são cristãos. Eles estão vivendo, então, lógico que o casamento não é bom. Aí então eles podem divorciar? Então, se eles são cristãos, né? A Bíblia diz assim,
que o divórcio não é de Deus, tá? Divórcio não é de Deus. Deus não planejou o divórcio. Quem é que planejou o divórcio? Foram os caras que desobedeceram Deus, né? E aí arrumaram uma forma. Então, Jesus vai dizer que o divórcio foi uma concessão dada pelo Moisés por conta da dureza do coração dos caras, tá? Nessa situação. Mas hoje o divórcio vamos dizer assim, é um respaldo jurídico. Então, eu não sou favorável ao divórcio. Eu preciso explicar isso muito bem. Eu não sou favorável ao divórcio. Se eu tiver que aconselhar alguém, é a não se divorciar. Mas, no entanto, eu prefiro alguém divorciado a alguém morto. Tá bom? Então, se alguém... eu vou me divorciar porque eu não sou feliz. Isso não é motivo para divorciar. Então é certo você continuar mesmo sendo feliz? Veja bem. Sim. Eu vou me divorciar porque eu não sou feliz. Porque... não. Então, isso não é motivo para divorciar. Não, eu vou me divorciar porque eu tô correndo risco de vida. Então, tem que divorciar. Você fala morto no sentido literal mesmo, né? Oi? Você fala morto no sentido literal. Sim, no sentido literal. Há pessoas que ficam num casamento que, se continuar daquele jeito ali, vai morrer de fome, vai morrer por uma doença porque não tem uma assistência médica, não tem uma assistência jurídica, ou outra vez, vai morrer porque o cônjuge vai matar mesmo, tá? Porque ele é um abusador, ou ela é agressivo, é vingativo, tem mania de infligir sofrimento ao outro, né? Então, ninguém pode ficar numa situação dessa. Isso é uma situação de risco, tá? Isso é uma situação que tem que ser denunciada. Isso não pode ficar impune, tá bom? Então, assim, aí nesse caso, eu vou falar algo mais, tá? Que de repente, você tá falando assim, do casal, só do casal, tá? E eu tô falando aqui, eu tô extrapolando. Eu tô dizendo assim, eu sou seu vizinho, tá bom? E aí eu vejo que você tá casada num relacionamento danoso, num relacionamento tóxico. E eu vejo, e eu percebo. Ou eu percebo que você apanha, ou eu percebo que você bate, eu percebo que um tá em risco, e tem filhos, e o filho está em risco. Eu não posso me calar. Eu não posso falar assim, mas é problema deles, a vida é deles, quem escolheu foi eles. Não, eu tenho que denunciar. Então, eu tenho que me meter nesse assunto, eu tenho que denunciar se a criança menor, ou eu, sei lá, eu tenho que me meter, tenho que tirar dessa situação. Então, a gente não pode deixar isso, não pode deixar pessoas em risco, deixar pessoas vulneráveis. Então, olha só, mesmo eu dizendo, tá, que eu sou contrário ao divórcio, tá, já pelo menos 3 vezes eu já orientei 3 pessoas a se divorciar. Inclusive um que eu casei. Eu casei, 1 ano depois eu divorciei. E quando eu disse realmente eu trabalhei nesse sentido. Aconselhei, indiquei advogado, busquei, em 2 casos eu indiquei advogado, tá? Amigo, e inclusive num dos casos eu pedi, olha, eu quero que você atenda, é uma pessoa querida, uma pessoa que eu cuido. Foi uma pessoa que eu cuido, e aí então... É uma barata voadora ali. Pessoal, não esquenta a cabeça, tá bom? É uma pessoa que eu cuido, e aí então e a pessoa não tinha condições, né? Então, de arcar com os custos. Então eu indiquei e pedi para que essa pessoa fosse acolhida e tratada. Então, esse é um caso, tá? Sim. E há casos que a gente conhece e outros, mas nesse caso, por que eu fiz isso? Porque era risco de vida, tá bom? Era agressão física mesmo. Era agressão física.
era coisa quebrada, era hematomas no corpo. Então era a situação que não tinha como, não tinha como, tá? Então daí a gente toma essa situação. Agora, não, é porque eu sou incompatível, porque não sei o quê. Não, isso não. Isso a Bíblia diz não. O casal precisa aprender a se relacionar, a amar, a desenvolver, a resgatar. A Bíblia nunca diz assim, olha, quando você não amar mais, você larga e troca por outro. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala o quê? Quando você... aliás, não espere chegar no ponto de você não amar mais. Sempre se reavalie para poder manter. Para poder voltar ao primeiro amor. Tá? Isso é com relação a Deus. Mas quando nós somos seres espirituais, então o tempo todo eu tenho que me reavaliar para quê? Para voltar ao primeiro amor. A Bíblia vai dizer assim, olha, lembra-te da mulher da tua mocidade. Por quê? Porque era na mocidade que você falava assim, nossa, que gatinha, nossa, que gatão, nossa, que pitel, nossa, que não sei o que, sei lá que adjetivo você dava na época, né? Agora que você olha, você fala assim, meu Deus do céu. Ai, né? Acorda de manhã, dá aquele susto assim. A Bíblia fala, então, agora, cara, agora você já desfrutou. Agora você lembra, você lembra do passado, né? Lembra da história que vocês construíram. Lembra que quando você olhar o outro e o outro tá com a pele enrugada, tá com umas marcas do tempo, a Bíblia falou assim, vai lá, a Bíblia não falou nada, eu tô falando. Vai lá no espelho e se olha que você vai ver as marcas do tempo em você também. Né? Então, o casal, ele tem que construir essa questão do manter a empolgação, manter tudo. Agora, como que eu mantenho a minha esposa? Aliás, como eu me mantenho atraente para minha esposa? Então, eu cuido da minha saúde, né? Eu tomo banho, me visto bem, eu faço a barba, eu corto o cabelo, eu me mantenho, né? Atraente para ela. Agora, tem pessoas que acabou o amor. Mas só podia também, né? Porque não se cuida, não escova o dente, não toma banho, não corta cabelo, anda tudo desgrenhado. Aí, meu amigo, dá licença, né? Ninguém resiste um troço desse, né? Então, a gente precisa saber se cuidar para isso, para manter o amor. Então, de novo, tá bom? Só para ficar frisado. Divórcio não é de Deus. Deus não abençoa. Divórcio, quando há risco de morte, então, aí sim. Divórcio, tá bom? Divórcio porque eu não tô feliz. Meu querido, não tem como. Não tem como. Se vira nos 30, seja criativo, tá? E vai lá e reconquista e seja reconquistado. Sim. A próxima questão do divórcio, que causa muitos divórcios, é a traição, que já nos leva ao tema do seu amigo. Traição. A gente já conversou no último vídeo que é permitido, né? Permitido tiver... traição? Não. Se caso tiver traição, é permitido separar. Isso. Então, isso foi o que Jesus falou, né? E Jesus, na verdade, Jesus não falou que era permitido endossar. Jesus falou que o Moisés falou que era. Entendeu? Não foi então Jesus que liberou. Não. Não. Então, não. Não, ele, vamos dizer assim, ele pontuou o que o Moisés disse, tá? Que no caso do adultério, tá? Porque, Carol, o que Jesus sempre falou é o que ele fez. E Jesus sempre falou e fez o que Deus sempre fez. E aí, então, vamos lá. Então, Moisés, ele falou, né? E aí, então, depois Jesus repete isso, que quando alguém o divórcio não é para acontecer, não é para dar carta de divórcio, o homem não é para dar carta de divórcio para a esposa, mas quando há traição, aí pode. Aí o Moisés liberou para que se desse carta de divórcio e mandasse
embora. No caso lá, a mulher. Né? Hoje, então, a gente traz isso para todo mundo. Mas o nosso modelo de cristianismo é Jesus. É Deus. E o que nós vemos? O que ele fala e o que ele faz. Sim. Tá? E o que Jesus fala e faz? Jesus fala do perdão. E quando a gente olha o texto bíblico, por exemplo, o livro de Oséias, né, é o livro mais show de bola nesse assunto. Por quê? Porque o Oséias, ele começa ali solteiro. Uhum. Acho que o Moisés não queria problema para a cabeça dele. O Oséias, né, ele tá de boa, ele tá solteirão, pá. Aí Deus fala assim, cara, esse cara tá muito de boa, vou arrumar uma boa para ele. Aí ele fala o quê? Oséias, vai lá e casa com a Gomer. Só que detalhe, a Gomer é uma prostituta. Aí Deus fala assim, ó, vai lá e casa com a Gomer. E ela é uma prostituta. E aí o Oséias foi lá, casou com a Gomer, teve 2 filhos com a Gomer. Mas a Gomer era prostituta. Era mulher de um monte de homem, não de um cara só. Uhum. E aí a Gomer falou o quê? Pô, esse casamento, cansada, né? Só o Oséias, né? A Bíblia não fala se o Oséias era bom de cama ou não, né? Uhum. Mas fala que a Gomer tinha quilômetros aí já andado. E ela fez o quê? Meteu os cornos no Oséias, né? E voltou para casa de prostituição. Interessante é assim, que Deus manda ele lá primeiro casar com ela. Aí quando ela deixa ele e vai para o prostíbulo de novo, aí Deus fala para ele, agora você vai lá atrás dela e agora você compra ela. Uhum. E ele vai lá de novo e ele compra a mulher. Bom, o que isso fala para nós? Oséias está representando quem? As pessoas que traiu. Não, que foi traído. Que foi traído, tá. Mas, lembra, Oséias é profeta. Sim. O profeta representa quem? Deus. Deus. Então, o chifrudo é? Deus. O corno é Deus. Olha que palavra pesada. O corno é Deus. Olha o que a gente tá falando. Olha o que você tá falando. Mas é isso que a Bíblia está dizendo. E a Gomer, que é a prostituta, é quem? Nós. Nós quem? Que pecamos. A igreja. A igreja. A igreja é a prostituta. E a igreja prostituta chifra o Deus que é corno. Não combina. E não combina. É por isso que o amor de Deus é uma loucura. É loucura. Por quê? Porque aí, o que a lei diz? Se eu sou corno, então eu tô livre pra dar carta de divórcio e falar, vaza, some. Não é isso? Sim. Quem falou isso? Nossa. Moisés. Porque o coração dos homens era enganoso, mau, duro. Mas o coração de Deus é bondoso, justo, bondoso, amoroso, misericordioso, gracioso. Então ele faz o quê? Perdoa. Ele vai lá, perdoa. Não só perdoa, ele paga o preço do resgate e traz ela para si. Essa história, se quiser acompanhar, tá no livro de Oséias. História parecidíssima, mas é mais horripilante. Não vou falar aqui porque ela é horripilante. Tá lá no livro de Ezequiel. Lá é de deixar os cabelos em pé. E 3 vezes ele conta 3 histórias, mas é assim, de 2 irmãs, a Olalá e a Olibá. E antes disso, ele conta uma outra história também de uma menina que era bonita,
que ele comprou, que ele achou ela no lixo, o cordão umbilical dela nem tinha sido cortado. E aí, quem é essa menina? É a igreja. Aí Deus pegou, cuidou da menina, trouxe para casa, lavou, cortou o cordão, pegou no colo, carregou, enfeitou, colocou brinco, vestido. E aí ele fala assim, quando chegou na hora dela se despertar pro amor, o que ela fez? Se encantou para os outros homens e meteu o chifre nele de novo. Quando a gente olha para a Bíblia dessa forma, a gente vai ver o tempo todo que Deus é corno. Meu, olha que absurdo, olha que estranho, olha que absurdo, mas é isso que a Bíblia está dizendo. E com essa coisa de chocar mesmo Deus está falando. Que olha só, se você é corno, você está livre para sair do casamento. E Deus está falando assim, não, siga o meu exemplo. Toda vez que eu fui corno, eu perdoei, eu amei. Detalhe, sabe o que é detalhe? Que Deus ele nunca ficou jogando na cara da igreja sua vagabunda. Você não vê um texto na Bíblia que Deus fala assim para a igreja, sua tranqueira, sua imprestável, sua... né? Deus não fala isso. Então, resumindo, você está querendo dizer que mesmo o corno tem que perdoar e não acontecer mesmo o corno, você perdoa, você ama, você se dá, você... É isso. Isso é Deus. Isso é o Evangelho. Tá bom? Então, Evangelho não tem nada a ver com o mundão. Nada a ver. Não mesmo. O Evangelho, ele é muito louco. E aí, o Evangelho, ele faz quando a gente andar na rua, Deus vai falar assim, ó, lá vai meu servo. O mundo vai falar o quê? Lá vai o trouxa. Detalhe, que Deus faz isso para fazer da igreja a sua noiva. Então, ó, depois que a gente olha e vê que a noiva de Jesus sempre é representada por uma prostituta, olha o nome forte, uma prostituta. Sim. Deus ele fala assim, que ele está preparando para si uma noiva pura, bela, sem ruga, sem mancha, sem culpa, sem nada. Esse é o amor. O amor, ele vai fazer novo todas as coisas, tá bom? Então, eu caso, eu sou chifrudo, e num ato consciente de amor, eu me entrego em resgate do outro, e aí então eu faço do outro sem ruga, sem mancha, puro, né? Ah, mas todo mundo vai falar mal. Não tem importância. Para mim é a melhor pessoa. Eu amo, é isso, é aquilo, tá? Tá bom? Sim. Então é isso que Deus nos leva a fazer. Então, com Deus, o que prevalece com Deus? Sempre o perdão. Sempre. Em qualquer situação. Em qualquer situação. Em qualquer situação. É isso que Deus faz com a gente. Não importa o quanto nós pecamos. Só tem um pecado que Deus não perdoa. É a apostasia. É eu saber de Deus, eu conhecer de Deus, eu saber do amor de Deus e eu não querer. Então, se o meu... E aí a Bíblia vai dizer, tá? Que se acontecer assim, ó, eu amo, eu me entrego, eu sou chifrado, eu sou traído, eu sou corno, e eu vou lá e perdoo, e amo, e a pessoa fala assim, eu não quero seu amor, eu não quero sua paixão, eu não quero nada seu, eu quero viver na esbórnia, eu quero viver na gandaia. Isso é apostasia. Então a Bíblia fala, deixa aí. Não impeça, pode ir embora. Aí sim você está livre, porque o outro não quer.
Você amou, você se entregou, você foi misericordioso, foi gracioso, e o outro falou, eu não quero. Então, aí tá livre. Vai embora. Então, eu acho que com isso a gente já consegue responder o seu amigo, né? Eu só quero responder o meu amigo com um texto bíblico. Pode ser, tá? para finalizar. Agora é pro meu amigo o texto bíblico. Porque a questão dele é o seguinte, é que ele falou assim, olha, eu casei, né? E aí se divorciou por conta dessa situação. Então, e agora, se eu volto a me casar? Olha só, 1 Coríntios capítulo 7, o Paulo vai dizer assim, olha, cadê? Deixa eu ler tô no lugar errado. 1 Coríntios 7? 1 Coríntios capítulo 7. Aqui. Deixa eu ler do começo aqui. Vai dizer assim: agora eu vou tratar de um assunto a respeito dos quais vocês me escreveram. Vocês dizem que o homem faz bem em não se casar. Mas eu digo, já que existe, o Paulo não fala que pode vir a existir, ele fala existe imoralidade sexual. E ele fala não é pouca, existe muita. Então existe muita imoralidade sexual. Já que existe tanta, então cada homem deve ter a sua própria esposa. E cada esposa deve ter o seu próprio marido. E o homem deve cumprir o seu dever como marido. E a mulher deve cumprir o seu dever como esposa. Ou seja, os dois têm que ter relacionamento sexual. O cumprir com o dever é esse, tá? É isso que a Bíblia está dizendo. É óbvio que depois tem outros deveres, né? Tem que pagar conta, tem que levar filho na escola, tem que limpar a casa. Mas aqui a Bíblia está dizendo do dever sexual na área do dever do casal, na área sexual, que ele está dizendo. Então cada um tem que cumprir com o seu dever. Por quê? E como que a gente vai saber que é isso que ele está falando? Verso 4. A mulher não manda no seu próprio corpo, quem manda no corpo da mulher é o marido, e assim também o marido não manda no seu próprio corpo. Quem manda no seu próprio corpo é a esposa. Por isso que eu disse, né? Se o meu corpo é da minha esposa, da Márcia, então eu tenho que zelar pelo corpo da Márcia, porque na hora que a Márcia quiser usufruir do corpo dela, o corpo dela tem que estar funcionando, tem que estar inteiro, tem que estar cheiroso, tem que estar, né? Não pode ter um corpão, aquele barrigão, não pode. Ela não pode usufruir, né? Então eu não posso falar, eu vou ficar desse jeito porque eu já casei mesmo. Não. Esse corpo é da Márcia, então eu tenho que cuidar do corpo da Márcia. E ela, ambos, né, igual? E ela cuida do meu. Porque na hora que eu quiser também, entendeu? Tem lá, né? Fofinho, gostosinho, entendeu? É assim que funciona, é isso que a Bíblia está dizendo. Vocês rimam, é verdade. Vocês são o Jorge, solteiros. A câmera tá só nele, né? Então, vamos lá. Não vou. A esposa não manda no corpo e o marido também não manda no corpo. O corpo é um do outro. Sem condições. Que os dois não se neguem um ao outro e que, a não ser que concordem em não ter relação por algum tempo, a fim de se dedicar à oração. Mas depois devem voltar a ter relações, a fim de não caírem nas tentações de Satanás por não poderem se dominar. O Paulo está falando aqui muito interessante. Tem crente que, né? Ai, nossa, eu sou crente, mas onde Deus estava? Deus estava no lugar dele sempre, tá? Agora, você é crente, ficou enfiado dentro da igreja o tempo todo, ficou lá andando atrás de pastor, atrás de líder, atrás de não sei o quê, atrás das irmãs Carola. Mas Deus não abençoou? Rapaz, olha o que a Bíblia está falando. A Bíblia falou, não é para você ficar enfiado dentro de igreja, não é para você ficar, mas nem ficar orando muito. Só que a Bíblia manda orar sem parar. Então, transorando, ora transando, sei lá.
Não é para parar, é isso que a Bíblia está dizendo. Tá na Bíblia, ó. Hã? A câmera tá só nele. Tá na Bíblia aqui, ó. Tá na Bíblia, ó. Se você quiser conferir isso aqui, 1 aos Coríntios, capítulo 7, verso 5. Beleza? Então, vamos lá, continuando. Não digo isso como uma ordem, mas como uma sugestão. Realmente eu gostaria que todos fossem como eu. Porém, cada um tem o dom que Deus lhe deu. Um tem este dom e outro tem aquele dom. Aos solteiros e às viúvas, eu digo que seria melhor que vocês ficassem sem casar. Para quem não casou, o bom mesmo é não casa, porque você vai arrumar problema. É isso que ele está dizendo. Ele falou, mas se você não pode dominar o seu desejo sexual, então se casa. Se você aqui eu vou falar pro solteiro. Se você tá se acabando na masturbação, se você tá lá igual doido, vendo pornografia, a Bíblia tá falando, casa, meu querido. Casa. Tá bom? Não fica aí se matando na pornografia e na masturbação, porque você vai ficar doidão. É isso que a Bíblia está dizendo. Então, casa. É melhor casar do que ficar queimando de desejo. Tá? Agora, para os que já são casados, eu tenho um mandamento, que não é meu, mas é de Deus. É o mandamento de Deus. Qual é o mandamento de Deus? Que a mulher não se separe do seu marido. Tá? É óbvio que aqui o contexto, né, é um contexto oriental e tá. Então, agora para nós, vamos aplicar isso aqui, que o cônjuge não se separe um do outro, nem a mulher do marido, nem o marido da mulher. Sim. Tá? Não se separe. Então, divórcio é de Deus? Não. Não. Tá na Bíblia. Certo? Verso 11. Porém, se ela se separar, não separa. Mas eu coloquei aqui risco de morte. Se ela se separar, não se case de novo. Não case de novo. Eu casei porque eu sou infeliz. Então, meu amigo, você vai ficar infeliz casado. Mas eu quero ser infeliz sem casar. Então vai ser infeliz sem casar, separa, mas não casa de novo. Não está liberado para casar de novo, para ser feliz. Então, esse me separar para ser feliz está fora de cogitação. Tá? Se separou, não casa de novo. Mas eu me separei, mas eu não consigo ficar sem sexo. Agora que eu não consigo. Então, a Bíblia fala assim, então, é ordem do Senhor, faça as pazes com o seu marido. E o homem também não se divorcie da sua esposa. E é aqui que eu quero parar, né? Aqui está a resposta para o meu amigo. Você está em dúvida se você pode ou não pode voltar com a sua esposa? Olha, querido, a Bíblia está dizendo assim, volte com a sua esposa. Se você pretende se unir de novo a alguém, ter um relacionamento matrimonial, com outra pessoa, então volte com a sua esposa. Beleza? Não importa se você se divorciou ou não. A Bíblia não trata desse assunto aqui como se você tivesse cometido adultério. Beleza? Acho que vamos parar aqui, senão vai ficar muito longo, né? Isso, acho que tá. Então acho que falamos tudo aí, chegou no X da questão. É isso, tchau. Até beleza? Até mais. Galera, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar, tá bom? E também dê sua sugestão lá. Manda. O que foi? Nada. Pode falar. Sugestão de tema, né? De critica, Sim. Mas, né? Eu acho que agora é só no que vem, né? Beleza? Só no que vem, né? Ninguém acabou? Merece, né? Acabou. Chega. Isso. Então só tá no que bom. vem. Falou? Tchau. Beijão, fica Até com ano que Deus. vem.